Olá, meus amigos, bem-vindo a mais um estudo da lição, bem-vindo à lição de número 8 e o nosso tema desta semana, planejamento para o sucesso. Tudo que temos que fazer tem que ser planejado, porque quando nós planejamos as coisas na nossa vida, a chance de dar errado ela é minimizada. Quanto mais planejamento nós fizermos numa viagem, numa empreitada, na construção de uma casa, tudo que fizermos tem que ser planejado, porque o planejamento ele faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Deus é um Deus de planejamento, Deus é um Deus organizado. Deus criou os 7 dias da criação de forma organizada e planejada. Tudo que Deus fez, tudo que nós encontramos na palavra de Deus foi planejado. Nós fomos criados de forma planejada por Deus. Portanto, meus amados, Deus, Ele requer que nós, como seus filhos, tenhamos também planejamento em todo aspecto da nossa vida, para que nós possamos ter sucesso na área familiar, na área financeira, na área pessoal, na área profissional, na área, enfim, em todos os aspectos da nossa vida. Agora, nós sabemos que o ser humano, por natureza, ele é desplanejado. O ser humano, por natureza, ele não gosta de se planejar. Alguns têm planejamento em excesso. Também não é muito bom. Tudo que é em excesso faz mal. Mas nós vamos aqui aprender um pouco sobre como ter sucesso em algumas áreas da nossa vida por meio do planejamento. O verso para memorizar, que se encontra em Colossenses 3, verso 23 e 24, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Na lição de domingo, nos tem como título: o que é importante em primeiro lugar? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, esse é um texto que o próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 6 e o verso 33. Então, meus amados, em primeiro lugar na nossa vida, nós temos que buscar o reino de Deus. Planejamento errado, uma escolha errada, uma decisão tomada de forma precipitada e equivocada, ela nos traz consequências para o resto da nossa vida. Então, algumas pessoas dizem que as 3 maiores escolhas que fazemos na nossa vida é a escolha da nossa profissão, da nossa religião e também do nosso cônjuge, do nosso casamento, com quem nós iremos passar o resto da nossa vida morando com aquela pessoa. Se nós fizermos uma escolha errada de uma esposa, de um esposo, certamente as consequências serão muito trágicas. É por isso que no casamento, o pré-casamento é o noivado, e o pré-noivado é o namoro, e o pré-namoro é a amizade. Então, por isso que todos esses passos ele tem que ser seguido rigorosamente com critério. Conheça a pessoa, veja se aquela pessoa é ideal, é adequada. Muitos casamentos têm se fracassado, têm levado à derrocada porque a escolha foi precipitada. Não houve um critério, não houve sabedoria das pessoas para escolher o seu relacionamento, para escolher a sua esposa, o seu esposo. Então, o período da amizade, o período do namoro é para isso. Ver a profissão dele, ver qual que é a sua profissão, ver se os dois estão se entendendo profissionalmente, ver se ela é uma pessoa que tem estudo, se você é uma pessoa que tem estudo, ver se não há ali uma incompatibilidade de planejamento acadêmico, estudantil, um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. Veja, por exemplo, se essa pessoa é uma pessoa, o comportamento dela é saudável ou não, como ela trata as pessoas, se ela é uma pessoa que tem saúde, gosta de cuidar da saúde ou não, porque tudo um dia
Tudo que nós plantamos um dia nós iremos colher. Então aquilo que nós plantamos, nós iremos colher mais tarde. E quando duas pessoas decidem a se unir, se casar, as consequências elas serão ou positivas ou negativas lá na frente. Então, meus amados, tudo tem que ser organizado, planejado, pensado, averiguado. Dessa forma, não quer dizer que não vá ter problema lá na frente, mas certamente iremos minimizar os problemas, porque quando nós planejamos a nossa vida, nós minimizamos os problemas. E na parte aqui de segunda-feira nós temos a bênção do trabalho. O trabalho foi uma bênção criada por Deus para mim e para você. Muitas pessoas pensam que o trabalho veio em consequência do pecado de Adão e Eva, veio em consequência do pecado. Muitas pessoas pensam que o trabalho foi um castigo de Deus para o homem. Nada disso, meus amados. O trabalho ele foi criado muito antes de Deus criar o homem. Quando Deus criou o homem, o trabalho já existia, o labor. Deus já tinha preparado ali o jardim do Éden, onde seria o local de trabalho do casal Adão e Eva. Gênesis capítulo 2 e o verso 15 diz assim: tomou, pois, Deus o homem e os colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Ou seja, o trabalho já estava pronto ali. Agora, é muito óbvio que com a entrada do pecado, esse trabalho, que era uma coisa prazerosa, o trabalho que era uma coisa que trazia satisfação ao ser humano antes do pecado, após o pecado, o trabalho, assim como as outras coisas, não só o trabalho, mas tudo passou a ter dificuldade após o pecado. Então é por isso que hoje muitos trabalhos, eles são, quem sabe, um trabalho que não nos trazem satisfação. Muitos trabalhos nos trazem estresse, nos traz canseira, nos traz preocupação, nos traz até doença. Por quê? Porque a consequência do pecado, ele nos trouxe esse agravante. Mas lembre-se, meus amados, que o trabalho é uma dádiva de Deus. Apesar de nós estarmos aqui sendo afetados por quase 6.000 anos de pecado, desde que Adão e Eva pecaram, ainda o trabalho continua sendo algo útil para nós, algo que nos dê satisfação, algo que nos dignifique a cada dia, porque é por meio do trabalho que nós tiramos o nosso sustento da nossa família. O trabalho, meus amados, tem que ser agradecido a Deus todo dia, porque é uma dádiva de Deus. Portanto, meus amados, valorize o trabalho. Olhe para o trabalho como se fosse algo que Deus lhe deu de presente. Apesar de termos trabalho hoje escravo, apesar de hoje termos muitas consequências negativas no ambiente de trabalho, apesar de muitos patrões hoje tratarem seus funcionários como escravo, não com dignidade, não com respeito, muitos locais de trabalho hoje têm se tornado um local muito difícil de conviver, mas apesar de tudo isso, ainda temos que dar graças a Deus, e Deus tem um trabalho digno, específico, para cada um dos seus filhos que são fiéis a Ele, porque Deus, Ele honra aqueles que Ele honram também. Então, a bênção do trabalho tem que ser algo que nós temos que encarar como alguma coisa que Deus nos deu de presente. Terça-feira, os anos de labor dos filhos. Lá em Salmo 127, verso 3, nos diz assim: herança do Senhor são os filhos. Deus, Ele colocou os filhos na terra como herança sua. Logo, meus amados, todos nós somos filhos. Logo, todos nós somos herança do Senhor. Então, se você tem filho, se você tem filha, saiba que esse filho, quem lhe deu foi Deus. É a herança do Senhor. E como Deus é o dono, a Deus pertencem os filhos, a Deus é a herança dos filhos, nós temos que cuidar da herança de Deus de forma prioritária. E infelizmente esse mundo tem levado muitos pais irresponsáveis, muitos pais negligentes na criação dos filhos,
Porque o que acontece hoje em muitos lares é que os pais, eles terceirizaram a educação dos seus filhos. E quem está criando os filhos hoje é a internet, é a TV, é a rua, é a sociedade, menos os pais. Os pais foram feitos para criar os seus filhos. O pai se encarrega do labor, do trabalho, e geralmente a mãe é a encarregada de criar a criança, de colocar nos caminhos de Deus, de fazer o culto junto com o pai. Eu sei que em muitos lares os dois têm que trabalhar para completar a renda da família, mas não esqueçam, meus amigos, que quando Deus ele tem uma bênção para o lar, essa bênção também ela está incluindo que os pais eles não sejam negligentes na criação daquilo que Deus tem de mais precioso aqui na terra, que são os seus filhos. Portanto, todos nós somos herança do Senhor. Então, os pais eles têm que disciplinar, corrigir, direcionar, educar. Isso é responsabilidade dos pais. Eles têm que fazer isso desde criança, desde o ventre materno. Até os 7 anos de idade, o caráter da criança ele foi moldado. A partir dos 7 anos de idade, começa uma outra fase. A fase de aquele caráter ser colocado à prova. E os pais têm que direcionar aquela criança numa atividade, direcionar no trabalho laboral dentro de casa, ensinando a economia, ensinando as finanças, ensinando a ser digno, ensinando a ser honesto. Esse é o trabalho dos pais. Portanto, o que nós vimos aí é que muitos pais estão mimando os seus filhos, estão dando tudo o que os filhos querem. Na verdade, quem manda muitas vezes na casa são mais os filhos do que os pais. É os filhos que mandam na TV, é os filhos que escolhem o canal, é os filhos que mandam na compra, são os filhos que ditam as regras hoje de muitos lares. E isso tem desvirtuado a família. Então, meus amados, filhos competentes, filhos que crescem de forma digna, com caráter, são aqueles que são acompanhados pelo pai e pela mãe. E quando ele estiver adolescente, jovem, ele tem que ser direcionado a trabalhar. Ele tem que aprender desde criança a valorizar o recurso, o dinheiro, o trabalho. E quando ele for jovem, entrar na faculdade, ele tem que estar trabalhando já. Ele tem que ser digno do seu salário. E o que eu vejo muito por aí é que os pais eles têm mimado seus filhos no período da faculdade, no período depois dos 15, 17 anos, e temos aí uma geração de jovens preguiçosos, de jovens que não têm desafio, que só estudam, que não têm um labor, um trabalho, e eles vão entrando por um caminho muito difícil, o caminho das más amizades, o caminho virtual, o caminho da influência negativa, tudo porque no passado houve um pai negligente. Aquele pai que disse, no passado eu não tive oportunidade de estudar, hoje meu filho vai só estudar, e não dá uma atividade, não dá um trabalho, não ensinou seu filho a trabalhar. Cresce uma criança preguiçosa, vai se tornar um jovem preguiçoso, vai se tornar um adulto incompetente, longe dos caminhos de Deus e a maioria no caminho da criminalidade. Portanto, meus amados, o assunto de família é um assunto muito sério e Deus vai requerer isso no dia do juízo dos pais que forem negligentes. Quarta-feira, trabalhando com integridade. Portanto, quando a criança ela foi ensinada nos caminhos de Deus, no caminho que tem que ser seguido, ela vai ser uma pessoa íntegra. E na Bíblia nós encontramos várias pessoas que foram íntegras, que tiveram nome, que tiveram os seus nomes no rol dos heróis da fé, porque lá em Provérbios 22, verso 1 diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e do que o ouro. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, se vocês comem e bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, quando a criança ela tem base, ela vai se tornar um adulto responsável, um adulto íntegro, um adulto que não vai fugir dos caminhos de Deus, de pessoas de caráter. E nós tivemos na Bíblia
vários homens e mulheres de caráter, como Esther, como Ruth, como Jacó, que passou 20 anos trabalhando para o seu sogro, e a casa do seu sogro foi muito abençoada por causa de Jacó. Nós temos o exemplo de Davi. Davi também foi uma pessoa íntegra, e onde ele ia, ele era bem sucedido, ele era abençoado e abençoava as pessoas que estavam ao seu redor. Nós temos o caso de Moisés também, que foi uma bênção onde quer que ele ia. José, a Bíblia fala que a casa de Potifar, lá no Egito, onde José era escravo, foi abençoada por causa de José. Então, quando uma pessoa íntegra, quando um jovem íntegro, ele vai para qualquer lugar, para qualquer mercado de trabalho, para qualquer empresa, para qualquer serviço, ele não apenas é abençoado, mas ele abençoa aquela empresa, ele abençoa aquela família, ele abençoa aquele bairro, aquela cidade. Por quê? Porque Deus, ele é com aquela pessoa. Porque Deus, ele estende as bênçãos para quem está ao redor daquela pessoa que é íntegra. Mas por trás de um José, por trás de um Jacó, de um Davi, de um Moisés, de um Daniel também, que foi íntegro lá em Babilônia, por trás de todos eles, houve uma mãe que se preocupou em dar a educação para os seus filhos. Houve uma mãe que fez o seu dever de casa. Houve uma Joquebede, houve uma Raquel, houve tantas mulheres aí no passado que criaram seus filhos no caminho de Deus e se tornaram homens e mulheres futuramente que serviram as pessoas, serviram a sociedade, e hoje essas pessoas nos servem como exemplo. Quinta-feira nós temos buscando conselhos piedosos. Olha só, eu vou ler aqui o Salmo capítulo 1, o verso de 1 a 3 diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de água, e no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. E tudo que ele faz será bem sucedido. Então nós temos aqui o conselho do salmista dizendo que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Hoje nós temos muitos conselheiros. Hoje o mundo está repleto de especialista em finanças, especialista em economia, especialista em tudo. Para tudo nós temos especialista. Nós vivemos a era dos especialistas. Só que a maioria desses especialistas, eles são pessoas ímpias, são pessoas escarnecedoras, são pessoas que até sabem um pouco de contabilidade, de finanças, de economia. Ele até é uma pessoa bem-sucedida, ele até é um guru, ele até é uma pessoa rica, enriqueceu, mas muitas vezes os conselhos dessas pessoas, elas não são o melhor conselho para um cristão. Por quê? Porque o conselho dessas pessoas para te deixar próspero, para te enriquecer, muitas vezes é um conselho secularizado, é um conselho desprovido daquilo que nós temos de mais importante, que é a base de ser um cidadão, que temos que preparar pessoas não apenas para esta vida, mas para a eternidade. Muitas pessoas aí que estão dando os conselhos, não temos que pegar conselho para prosperar. Sim, é muito importante eu prosperar na vida, é muito importante eu pegar conselho com pessoas que já passaram, que já galgaram o caminho da prosperidade, mas a maioria hoje dos gurus da economia, da finança, da prosperidade, eles são pessoas escarnecedoras, são pessoas ímpias, e nós temos que nos afastar desse tipo de pessoas. Portanto, meus amados, esse foi o nosso estudo de hoje.
Eu espero que esse estudo ele possa nos acrescentar a cada dia algo para a nossa vida, para que possamos a cada dia planejar, colocar nossa vida, nossos projetos nas mãos de Deus, mas também temos que andar, temos que dar um passo à frente, temos que suar a camisa, porque o trabalho ele nos dignifica. Não adianta eu planejar e orar a Deus e ficar de braço cruzado, porque nada vai acontecer. Temos que ir à frente, temos que trabalhar, porque foi esse o plano de Deus, trabalharmos com dignidade, com honestidade, fazer nosso planejamento, colocar nossa vida nas mãos de Deus. Por quê? Porque tudo que nós colocamos nas mãos de Deus vai prosperar. Tudo que nós façamos, que comais, que bebais, que trabalhais, que façais qualquer outra coisa, diz a Bíblia, faça tudo para a honra e para a glória de Deus. Deus abençoe e até semana que vem com o nosso próximo estudo. Um grande abraço, tchau!